Vamos fazer uma revisão sobre o sistema nervoso. Dois pontos cruciais para a gente estudar o sistema nervoso é saber qual a principal célula desse sistema e também quais as outras células que formam aí o sistema nervoso. Bom, o neurônio é aí a célula estrela, né, a célula master do nosso sistema nervoso, e é super importante a gente também revisar as partes desse sistema. Esse aqui é um neurônio chamado multipolar. E a gente vai já revisar quais são as classificações do neurônio. Lembrando que o neurônio pode ser classificado quanto à forma, mas também quanto à função. Esse neurônio aqui, portanto, ele tem aqui, ó, muitos dendritos, que são essas regiões que chegam até o pericárdio ou corpo celular. Então, tem vários dendritos. Aqui nós vamos ter o corpo celular. E ali logo mais nós vamos ter o axônio. O axônio, que é esse prolongamento todo aqui que sai do pericárdio ou corpo celular. E aqui nós temos as terminações nervosas do axônio. Esse é o principal centro de comando aí, em nível celular, obviamente, do sistema nervoso. E nós temos também outras células. Essas outras células, elas são chamadas de neuróglia, neuroglia, células gliais, células da glia. E aí, dois pontos super importantes que a gente, antes de falar das outras células da glia, antes de classificar os neurônios, a gente não pode deixar, né, de fixar isso daqui bem, que os neurônios, na sua parte do axônio, possuem bainha de mielina. Quem é que produz a bainha de mielina? São dois tipos de células, só que uma produz no sistema nervoso central, que são os oligodendrócitos, e outra produz essa bainha de mielina no sistema nervoso periférico. E a gente está falando aqui de células de Schwann. Oligodendrócitos, lembra assim, ó, dentro do sistema nervoso central. E as células de Schwann no sistema nervoso periférico. Bom, por que eu estou ressaltando isso daqui? Porque é graças à bainha de mielina que a gente tem o isolamento elétrico, porque o impulso elétrico, toda a informação que sai do neurônio, que vai para qualquer outro lugar, depende de um impulso elétrico. Então, a bainha de mielina faz esse isolamento elétrico. E a cada ponto de uma bainha de mielina tem uma interrupção chamada nódulo de Ranvier. E esse nódulo de Ranvier faz justamente com que o impulso nervoso tenha uma velocidade muito maior do que sem esse nódulo. Então, a bainha de mielina isola o impulso elétrico e os nódulos de Ranvier faz com que ele seja saltatório, portanto, muito mais veloz, saltatório. Aqui nós temos a representação dos tipos de neurônios. Tem alguns lugares que não fala nessas duas classificações de maneira separada, o unipolar e o pseudo-unipolar, como se fossem a mesma classificação. E a gente vai perceber que realmente multipolar, bipolar e pseudo-unipolar ou unipolar, eles vão ser mais, digamos assim, faz mais sentido quando a gente olha a condução nervosa, e eu vou explicar melhor lá embaixo, tá? Então, fazendo a revisão, pelo menos essa figura aqui é do próprio slide da professora, né? E aí a gente tem uma célula que é unipolar, que tem um corpo celular e o axônio. Então, é como se ele tivesse mesmo só um polo. O bipolar, porque o corpo celular tá bem no meio e dos dois lados eu tenho um prolongamento. O pseudo-unipolar parece muito com o unipolar, só que a gente tem uma bifurcação aqui do prolongamento. E o multipolar, porque nós temos múltiplos dendritos que chegam até esse corpo celular e logo depois o prolongamento do axônio. É importante a gente lembrar da sequência
que ocorre o impulso nervoso. Isso é super importante para a gente entender todo o resto. Então, o impulso nervoso, ele chega através dos dendritos. Do dendrito, ele vai para o corpo celular e do corpo celular ele desce na direção do axônio. Essa sequência tem que ficar bem fixada na nossa cabeça. E aqui um exemplo de onde que tem esses neurônios, né, pseudonipolares, que seria retina, epitélio olfativo. Mais adiante a gente vai perceber que ele, na verdade, é classificado em alguns lugares, ou, na verdade, ele desempenha a função de um neurônio integrador. Não precisa anotar isso aqui agora, porque a gente vai já ver isso. Em relação às células da glia, as células gliais, a gente tem as funções de suporte, de nutrição, de defesa, tem a presença do sistema imunológico dentro do sistema nervoso, digamos assim. Nós também temos o isolamento. Inclusive, já falamos desse isolamento aqui anteriormente. O isolamento ocorre, inclusive, pelas células que fazem a bainha de mielina, isolando o impulso elétrico. Aqui eu nomeei por número, né, classifiquei aqui por número, não tem nada a ver com, né, com importância, mas só situando aqui na figura para a gente revisar. Então, os oligodendrócitos, já comentei sobre ele. Ele é quem produz, né, a bainha de mielina no sistema nervoso central, e ele tem ali um envolvimento de um oligodendrócito para muitos axônios, tá? Então, são muitos axônios que o mesmo oligodendrócito consegue envolver. Então, uma mesma célula de oligodendrócito faz a bainha de mielina de muitos axônios, de muitos neurônios dentro do sistema nervoso central. Aí a gente tem aqui o número 2, que são as células ependimárias. São aquelas células, né, que possuem cílios, são as células que produzem o líquido cefalorraquidiano e mantém o fluxo desse líquido, que também pode ser chamado de líquor, líquido cefalorraquidiano. No número 3, a gente tem aqui as células de Schwann, que também já comentei sobre elas, que são as células que fazem a bainha de mielina, só que agora no sistema nervoso periférico. E diferente do oligodendrócito, uma célula de Schwann, ela só envolve um axônio. É de 1 para 1, tá? Então, é isso que significa esse daqui que eu coloquei. É de 1 para 1. Isso é muito importante para a prova? Creio que não, mas fica aqui já a informação. O 4 vai ser a micróglia. A micróglia é a presença, digamos assim, de um sistema nervoso, de um sistema imunológico dentro do sistema nervoso. Então, M de micróglia, M de macrófago. Ele não é um macrófago em si, mas a gente já tem aí bem sedimentado na cabeça que o macrófago faz fagocitose. E toda vez que a gente fala de fagocitose, a gente lembra de célula imunológica, de célula de defesa, e essa célula também participa na inflamação. E por último, a gente vai ter os astrócitos, que também são super importantes, né? Estão aqui, são aquelas células em formato de estrela, que um braço dela tá no vaso sanguíneo, outro braço dela tá no neurônio, e ela faz tanto essa nutrição, porque recebe do vaso sanguíneo, como também faz a sustentação. Ela posiciona ali os neurônios no lugar dela, também faz uma barreira hematoencefálica, né, então hemato de sangue. Nem tudo que está no sangue pode chegar no sistema nervoso, pode chegar nos neurônios, né, então ela faz essa barreira, selecionando bem o que vai ou não para o neurônio. E também é uma célula que participa do processo de cicatrização. Quando tem a morte de uma célula nervosa, de um neurônio, vai ser os astrócitos que vão substituir aquele lugar, porque o neurônio não pode aí se reproduzir. Bom, como eu disse, os neurônios a gente pode classificar eles
de acordo com a sua forma, com a sua morfologia, com o seu formato, mas também de acordo com a sua função. E essas duas classificações vão conversar entre si. Então, os neurônios multipolares, que é aquele clássico que a gente sempre vê, né, como esse daqui, aquele clássico que a gente sempre vê quando estuda neurônio, que ele também está representado aqui, geralmente esse neurônio é um neurônio motor, tá? Então, M de motor, M de multipolar. E o neurônio multipolar, por ser motor, ele vai levar informações do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, na maioria das vezes. E essa é uma informação que a gente chama de efetora, né? É uma informação que a gente chama de eferente. Ela está saindo, eferente. E aí eu lembro, eferente efetua alguma coisa, né? É um efetuador, digamos assim. Ele manda o comando para uma ação, ok? Então, eferente. Os bipolares, então assim, ele tem um polo em um lugar e tem o polo em outro lugar. Então, se ele tem dois polos, ele faz uma integração. Ele também pode ser chamado de um neurônio de associação. Os unipolares são aqueles que têm apenas um polo, e aqui, por exemplo, se a gente fosse lá naquela classificação, seria um pseudo-unipolar, né? Porque a gente tem aqui uma bifurcação. Então, a gente tem aqui, nos unipolares, a maioria deles vão trazer informações sensitivas. São informações que a gente chama de aferentes. São aquelas informações que passam do sistema nervoso periférico, informando alguma coisa externa para o sistema nervoso central. Enquanto que aqui no efetor, o sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. E esse de associação é justamente quem faz essa conexão, entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico.